Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do Guilherme Sequeleiro. Prazer ter você hoje aqui, mais um vídeo aqui comigo. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, para quem nunca viu, apareceu sem querer essa imagem que vos fala aqui, falando aqui para ti. Eu sou Guilherme Sequeleiro, sociólogo, que estuda emoções, pesquisa, especialista em gestão emocional, educador, né? Trabalho com adolescentes, trabalho com pessoas adultas, com famílias, justamente processos educativos de gestão emocional. Né? O meu tema dentro da sociologia é estudar o comportamento da sociedade como sociólogo. E algo específico que eu estudo no comportamento da sociedade, que é a questão das emoções, dos sentimentos e por aí afora. E dentro das emoções, o que vem me interessando muito, é a insegurança emocional. E dentro da insegurança emocional, uma grande característica que uma pessoa que tem insegurança emocional, sabe? Característica que ela tem, é o tema que a gente vai falar hoje, que é o verdadeiro medo de errar. Gente, eu tenho muito medo de errar, Guilherme. Eu tenho medo de errar o meu bolo, eu tenho medo de errar na direção do carro, eu tenho medo de errar no trabalho, eu tenho medo de errar com o meu esposo, com os meus filhos. Eu tenho medo de errar, eu tenho medo de errar no trabalho, ou seja, eu tenho medo de errar, né? Às vezes a pessoa ela tem muito medo de errar. E se você é uma pessoa que tem muito medo de errar, eu te convido a ficar nesse vídeo, que vai valer muito a pena o que a gente vai conversar aqui a partir de agora. Já vou pedir para você deixar o seu curtir, o seu like aqui, porque ajuda a esse projeto tão inicial, que é de levar reflexões. E se você ver esse vídeo e sair uma pessoa melhor desse vídeo, né, fazendo expansão dos seus pensamentos com os vídeos que a gente coloca aqui, vai valer muito a pena. Já vou pedir então para você deixar o seu curtir. Isso vale muito, né? Deixar o seu, só apertar o botãozinho aí do lado, aperta ali, já aperta, não esquece, já aperta ali, né? Já comenta se você gostar do vídeo e se você quiser, indica para familiares, para amigas, amigos, colegas de trabalho, enfim, vai que você conhece pessoas que têm muito medo de errar e talvez esse vídeo vai encaixar como uma luva nesse sentido. Beleza? Sejam bem-vindas e bem-vindos. Gente, por que eu tenho tanto medo de errar, Guilherme? Eu acho que é meu signo. Eu acho que o mundo estava em Vênus, ligado ao anel de Saturno, batendo a Lua em Marte, que se conectava com Júpiter. É por isso que eu tenho medo de errar. Pode ser que seja por isso. Pode ser que você seja por isso. Mas eu digo que, pelo menos aqui, a gente pode falar de 5 grandes pontos que fez você ter esse medo de errar, que fez aumentar essa insegurança emocional no medo de errar, né? Porque eu tenho medo de errar. Você pode ter esse medo de errar, eu não estou cravando que isso né? É uma hipótese, justamente porque no teu processo educativo, quando você era criança, quando você era uma adolescente, quando você era um meninão, um rapaz um pouco mais jovem ali, as pessoas que estavam ao seu redor, pai, mãe, vovó, enfim, eu não sei com quem que você foi criada ou criado, as pessoas valorizavam muito mais o seu erro, sabe aquela coisa? Quando o meu filho acerta, eu não valorizo o acerto do meu filho. Quando a minha filha acerta, eu não valorizo o acerto da minha filha. Mas bastou ele errar em alguma coisa, atenção redobrada, é foco, é ameaça, é xingo, é comparação com o primo, comparação com a prima, é comparação com o pai, porque tu é igual ao teu pai, porque tu é igual à tua mãe, porque tu é igual à tua avó, porque tu é igual ao teu avô. Ou seja, às vezes você começou a desenvolver esse medo de errar, porque quando você acertava, você não era muito valorizada. E agora que você errou, quando você era criança, você recebia atenção pelo teu erro. A gente chama isso de educação culposa. E se você está vindo aqui porque você tem medo de errar, mas você é pai, se você está vindo e está vendo esse vídeo pelo medo de errar, mas você é mãe, toma cuidado,
para o teu filho e para a tua filha também, daqui a pouco, não desenvolver muita insegurança emocional pelo medo do erro, né? Porque como você acaba valorizando muito o erro do teu filho e da tua filha, como talvez aconteceu contigo, sem querer você acaba reproduzindo uma educação que às vezes a pessoa adulta que estava perto de você fazia, e você achava que era certo. Eu achava que era certo a minha mãe me cobrar quando eu fazia coisas erradas. Só que eu não faço a ponte que aquilo que minha mãe fazia comigo faz eu ser um adulto que tenho medo de errar hoje. Eu não faço essa ponte. Para mim era educação, mas para o meu cérebro não era um processo de educação. Aliás, até era, eu aprendi. Eu aprendi que eu não posso errar por nada. Eu não aceito errar. Né? Eu não aceito errar. Por quê? Porque eu era muito focada nos erros. Né? E isso eu acabo levando para minha vida. E se bobear como pai e mãe, eu acabo reproduzindo isso também. Então, toma cuidado com as reclamações, com as ameaças, com os castigos, né? Com o tapa, com a violência física, que isso não é legal para o teu filho e para tua filha. Talvez você sofreu isso quando você era criança e é por isso que você tem medo de errar hoje, certo? Segunda coisa, talvez o seu medo de errar, por que você acabou desenvolvendo esse medo de errar? Porque uma coisa está ligada à outra, porque pelo processo educativo e até mesmo por um processo de se aceita. Então, porque todo mundo valoriza o correto, todo mundo valoriza quem acerta, todo mundo valoriza quem faz direitinho, todo mundo valoriza quem dá bons exemplos, né? E por o medo de errar é porque eu tenho essa pressão de ser aceita, pressão de ser aceita pela família, pressão de ser aceita pelo meu esposo ou pela minha esposa, pressão de ser aceita pelos meus amigos e amigas, pressão de ser aceita pelos meus colegas de trabalho, né? Ou seja, eu de verdade eu desenvolvi isso. Então eu não posso errar porque eu não quero ser cobrada. Na verdade, não é que eu não posso errar porque eu não quero ser cobrada. Na verdade, o meu medo maior é que se eu errar, eu não vou ser aceita perante o grupo. Então eu tenho que fazer tudo certo sempre. E com todo respeito, você não é super-heroína, você não é super-herói, você tem todo o direito de errar. Você tem todo o direito, porque é o erro que me faz aperfeiçoar e que me faz chegar na expertise, que faz eu chegar na excelência. Eu preciso errar para chegar na excelência. Mas isso é outro papo para outro vídeo aqui neste canal. Então, às vezes a pressão de ser aceita, de ser aceito, faz com que eu tenha medo do erro. Tudo bem? Talvez o medo de errar tenha visto pelos erros do passado, mas eu tive experiências que eu errei e até hoje eu me cobro com isso. Veja, eu não olho que o erro do passado me faz crescer. Eu olho que o erro do passado me atrapalha, me incomoda. E por causa dos erros do passado, eu tenho medo de errar no presente. Né? Eu não olho que o erro do passado é uma experiência, né, de aprendizagem. Não, eu olho que o erro do passado na verdade, uma tragédia na minha vida. Que o erro do passado tem a ver com fracassos. E como eu não quero ser fracassada, e como eu não quero ser fracassado, eu, de verdade, não gosto de errar. Então, as experiências passadas me faz isso. Outra coisa que me... e aí a questão da família, dos amigos, do trabalho, as experiências, como a gente falou, a aceitação, é óbvio, faz eu ter medo de errar por uma outra coisa, que está tudo interligado, a falta de confiança. Por não ter confiança em mim, por não ser uma pessoa que confia no meu taco, né, por ser uma pessoa que não valoriza as próprias habilidades, né, que não olha, eu não aprendi a olhar a força de caráter, até dei formação falando sobre isso,
né? Força de caráter para um grupo. Ou seja, o meu medo cresce, né? Então, assim, o meu medo cresce porque eu não tenho confiança em nada. E por não ter confiança, o meu medo cresce. Automaticamente fica a pergunta: como é que eu vou ser avaliado pelas pessoas? Será que eu vou ser aceita pelas pessoas? Né? Então, automaticamente, a minha autoconfiança ela vai para o beleléu, né? Justamente porque eu tenho medo de errar. E por último, não tão menos importante, a questão da influência da própria sociedade, né? Então, a sociedade dos youtubers, que tudo é perfeito, a sociedade dos empresários, né? Dos empresários que se metem a ser youtubers, né? Porque eles são deuses, né? Hoje os youtubers, assim, nossa, meu Deus, ele acerta, ele fala, ele tem avião, ele anda de carro importado, ele acorda às 5 da manhã, ele malha, ele faz, ele tem filhos educados, ele tem uma esposa maravilhosa, ela tem um esposo maravilhoso, e ela faz, ela influencia, tudo que ela bota a mão dá certo. Cara, e eu sou um nada perto dessas pessoas. E aí eu tenho medo de errar, né? Então, assim, muita gente acaba olhando os youtubers e acabam admirando os youtubers, mas tem uma visão completamente diferente, né? Eles falam que eles fazem isso para inspirar. Bonito. Eu, como sociólogo, estudando emoções, eu tenho uma visão completamente diferente disso. Mas ele é empresário, eu sou sociólogo, né? Ele tem a visão dele como empresário, que ao fazer isso ele está inspirando pessoas, e eu tenho uma visão como sociólogo e como educador bem, mas muito diferente disso, né? Então, assim, eu não quero entrar em polêmica aqui, mas a influência da sociedade para eu sempre acertar, para eu sempre performar, palavra bonita que a gente usa, né? Performar melhor faz com que eu tenha cada vez mais medo de errar. Quanto mais jogam pressão para eu ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, um melhor pai, um melhor esposo, um melhor profissional, um melhor filho para os meus pais que já estão idosos, um melhor irmão, uma melhor irmã, ou seja, quanto mais a sociedade bota pressão para ter o corpo perfeito, para ter dinheiro na conta, para não ter dívida, para não tomar remédio, para não fazer isso, aprender a perdoar, aprender. Cara, a sociedade quer um ser humano perfeito, saca? A sociedade, ela quer um ser humano perfeito. Ela quer um ser humano perfeito. E justamente querendo um ser humano perfeito, eu sinto medo de errar, porque me cobram perfeição em tudo, né? E se bobear, tá ligado com os meus fantasmas que a gente iniciou o vídeo falando isso lá no passado, né? Porque meu pai, ele sempre cobrava o quê? Nota boa. E se eu chegava com nota boa, por que não tirou 8? E se eu chegasse com 8, por que você não tirou 9? E se eu não tirei 9, por que você não tirou 10? Né? E isso é muito perigoso, né? Muito perigoso. Inclusive, a gente vai terminar de uma forma muito bonita esse vídeo. Se eu fosse você, eu ficava até o final. E outra, se você ainda não curtiu o vídeo, tá vendo o vídeo até agora, por favor, já curte o vídeo aí, né? Já indica se tá gostando para outras pessoas, já comenta o que você acha dessas coisas nesse sentido, né? Então, o medo de errar, ele acaba fazendo isso. E que impacto social que isso gera em mim, né? Que impacto que o medo de errar gera em mim? Impede o meu crescimento, porque como eu tenho medo de errar, eu não faço. Logo, se eu não faço, eu não cresço como pessoa, né? Para acertar, você tem que errar. Não adianta. Quando que os vídeos do Guilherme Sequeleiro ficarão melhor? Cada vez que o Guilherme for fazer mais vídeo. É um projeto novo. Se você olhar, não tem 50 mil pessoas no meu YouTube, não tem plaquinha de youtuber aqui ainda, mas eu não estou muito ligado para isso, né? Então, assim, a experiência de estar fazendo esse vídeo para você, a experiência de você ver, a experiência de você curtir, de comentar, nossa, já vai ser maravilhosa para mim, né? Porque não é mais um apenas comentando. Então, mas entender que tudo é um crescimento.
E se eu não errar ao fazer o vídeo, se eu não errar a melhorar cada vez, se eu não aperfeiçoar cada vez mais, eu vou continuar sempre fazendo a mesma coisa. Então, quando eu tenho medo de errar, eu impeço de crescer, eu impeço de me inovar nas coisas, né? Obviamente, uma pessoa que tem muito medo de errar, ela falta confiança para ela, como a gente falou, né? E essa falta de confiança gera ansiedade, gera estresse, essa falta de confiança, né? Porque eu queria ter a oportunidade, mas eu deixei passar. Eu queria ter feito, mas eu comi bola e não fiz, né? Me gera ansiedade, porque gente, eu tô ansioso, eu tô suando aqui a minha carequinha, porque, gente, será que alguém vai ver esse vídeo? Será que alguém vai curtir o vídeo? Será que alguém vai comentar? Será que eu tô falando certo? Então, isso gera falta de confiança, isso gera ansiedade, né? Então, isso gera isso tudo. E, obviamente, o medo de errar, ele dificulta a tomada de boas decisões. Inclusive, a gente já fez vídeo sobre isso, dá uma procurada. Então, tomar boas decisões, ansiedade, estresse, isso tudo está ligado à insegurança emocional, que é o tema que dentro da sociologia eu venho estudando, certo? Bom, e aí? Você está olhando aqui para mim, está falando, e como é que a gente supera isso, Guilherme? Como é que eu supero o medo de errar? Boa. Primeiro é mudar a perspectiva do erro. Mudar a perspectiva do erro. Você o errar não significa que nada deu certo. Porque qual que é? Nada dá certo. Eu errei, porque nada dá certo. Eu errei, tudo que eu faço dá errado. Né? É o ponto final. Na verdade, é mudar a perspectiva, que o erro, na verdade, é uma experiência de aprendizado. É mudar o olhar, sabe? É mudar o olhar. O erro não é derrota. O erro é uma experiência de aprendizado. Só que você mudando a perspectiva do erro já vai te aliviar e vai começar a diminuir o medo, sabe? Assim, é uma experiência de aprendizado. Eu vou acertar sempre fazendo vídeos? Claro que não. Eu vou acertar sempre como educador? Claro que não. Eu vou acertar sempre como irmão? Claro que não. Eu vou acertar sempre como filho? Óbvio que não. Eu vou acertar sempre como namorado, noivo, esposo? Claro que não. Eu vou acertar sempre como amigo? Claro que não. Eu vou acertar sempre dentro da minha profissão? Claro que não. Eu vou acertar sempre como motorista? É óbvio que não. Porque são experiências e aprendizados que a gente vai tendo. E nunca é uma coisa negativa. Pensa sobre isso. Segunda coisa que faz você diminuir o medo do erro é se tratar com compaixão, sabe? Quantas vezes eu coloquei isso no meu Instagram recentemente nos stories, que é quantas vezes você teve compaixão com as pessoas, mas com você pegou pesado, né? Com a tua colega, até com uma desconhecida, você falou assim, não, calma, veja bem, não é por aqui, calma, toma uma água, calma, vai ficar tudo bem, não tem problema. Mas com você é a principal carrasca de você mesmo. Então, uma coisa que vai diminuir o teu medo de errar é você ter compaixão consigo mesmo, né? Você ter essa compaixão. Quando você tem compaixão consigo mesma, você consegue analisar, mas entender que faz parte do processo. Então, o primeiro é mudando a perspectiva. O segundo ponto, anota aí, é a compaixão, certo? Terceiro ponto, eu acho que isso é muito comum com os pais e mães. Minha mãe fazia isso, minha mãe falecida já, fazia isso direto comigo. Né? Não estou aqui criticando, meu Deus, minha mãe era assim, nossa, não tenho o que falar da minha mãe, eu até travo na hora de falar da minha mãe, assim, porque minha mãe me ajudou muito na minha vida, foi a mulher que mais eu amei nessa vida, foi a minha mãe, e ela me ajudou muito, 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 sempre foi
sempre me deu muita educação, me deu valores, do jeito que ela sabia, como ela sabia. Minha mãe não era PhD de psicologia, sabe? Então, minha mãe era uma mulher que trabalhava, que corria atrás, que fazia, que educava do jeito dela, né? E eu posso falar uma coisa, mas minha mãe errava muito em algumas coisas na minha educação. E uma das coisas que minha mãe errava era me comparar com outras pessoas. Não sei se você já teve essa experiência de ser comparado, de ser comparada, mas comparar com os primos, comparar com os amigos, comparar com o filho dos vizinhos, né? Então, isso eu sempre escutei comparações. E o cuidado da gente não reproduzir isso na vida adulta. Com os nossos filhos, também com os nossos filhos. Mas não ficar se comparando com a sua colega de trabalho, não ficar comparando o seu corpo com a youtuber, não ficar comparando a sua grana com a grana dos outros, a sua conta bancária com a conta bancária dos outros, o seu carro com o carro dos outros. Então, essa comparação, evitar comparação, faz com que você tenha mais segurança emocional. Né? Inclusive, a gente vai ter um vídeo aqui no canal do YouTube que a gente vai falar e aprofundar sobre a comparação. Nem vou aprofundar muito, mas evitar comparações faz com que você diminua o medo de errar. Né? Quarto, essa é muito importante, a 4, que é anotar e celebrar as pequenas ações que deram certo. Muitas vezes você está falando assim, mas eu faço errado. É porque você está olhando o ponto final, mas você não está olhando o teu processo até chegar no ponto final. E talvez você já acertou pequenos degraus, sabe, assim, pequenos degraus que deram certo, né, degrauzinhos que deram certo, e que você, poxa, e que você não está valorizando, né? Acabei de falar degraus, inclusive. Errei, falei degraus. Aí você tava, que burro, não sabe falar degraus, né? Falou degraus no vídeo. Medo de errar? Nenhuma. Né? Eu falei que eu não vou acertar todos os vídeos, que às vezes eu posso errar palavras, eu posso fazer, né? Isso é muito comum e pode acontecer. Eu lembro de uma pessoa que um dia ela olhou para mim e ela falou assim, você fez uma live no teu Instagram e você falou uma palavra errado. Meu Deus, você não pode falar uma palavra errada. Eu posso falar errado, sim. Né? Agora, sim, você pode me culpar porque eu falei errado, ou você pode dar um toque e eu aprender a falar certo. Não tem problema, sabe? Então, assim, todos nós podemos errar. Todos nós podemos errar. Então, agora, eu não vou pegar esse vídeo como um todo, porque eu errei uma palavra e vou falar que esse vídeo é uma tragédia, que eu vou parar tudo, que agora eu não vou mais postar esse vídeo. Para. Compaixão. E outra, anota aquilo que você já está acertando e, principalmente, celebra as coisas que você está acertando. Celebra as coisas que você está acertando. Não se esqueça, celebrar é importante. Paciência. Se você se torna uma melhor mãe quando você tem paciência. Você se torna um melhor pai quando você tem paciência. Você se torna um melhor motorista quando você tem paciência. Você se torna um melhor profissional quando você tem paciência. Você aprende a fazer aquele bolo bem feito, com excelência, quando você tem paciência. Porque é um processo. O teu desenvolvimento é processual. Paciência com seu filho e com a sua filha. Ele ainda não tem cérebro de adulto. Ou seja, a paciência é fundamental. E a paciência é com você mesmo. Pô, para de pegar pesado contigo, tá louco? Só falta pegar um chicote e dar nas tuas próprias costas. Calma, relaxa. Paciência, errou agora, melhora depois. Acerta, celebra o que tá dando certo, né? Quando você tem paciência, você diminui o medo de errar. Quando você anota e celebra os pequenos passos dados, você diminui o medo de errar. Entende? Isso vai valer muito a pena. A autoeficácia.
Tem um psicólogo canadense chamado Albert Bandura, e ele estudou muito sobre aprendizado social. E ele fala muito sobre essa autoeficácia, né? Essa autoeficácia, que é justamente esse processo de que eu olho para o outro e eu aprendo com o outro, né? Então, eu sou eficaz quando eu olho para mim, eu sou eficaz quando eu pego experiências, eu sou auto-eficaz quando eu começo a celebrar, né? E isso é muito interessante, né? E essa autoeficácia vale muito nesse sentido. Então, pensar melhor sobre isso, sabe? É o aprendizado social, né? Isso é muito importante. Eu aprendo com os outros, né? O Albert Bandura ele vai falar muito do aprendizado social. E a questão da autoeficácia é isso, né? O que eu aprendo, né? O que eu aprendi, o que eu posso aprender. Tenha sempre essa humildade e isso vai diminuindo o medo de errar. E por último, a melhor forma de você parar de ter medo de errar e começar a ter mais segurança emocional, eu acho, e eu deixei essa por último, que para mim é a mais linda de todas, para encerrar com uma cereja no bolo aqui, esse vídeo. É você permitir, é você dar uma permissão para você mesmo. Você dá uma permissão para você mesmo. A permissão de ser humano. Eu me permito ser humano. Eu me permito sentir medo. Eu me permito ser imperfeita. Eu me permito a não ter coragem sempre. E quando eu me permito a ser humano, isso diminui demais a pressão do erro. Porque qual é o humano que acerta em tudo? Qual é o ser humano que faz tudo correto? Por isso que eu digo, tomem cuidado com os youtubers, né? Tomem cuidado com aquilo que se vende, né? Porque parece que o mundo é perfeito, parece que eles acertam em tudo, praticamente semideuses, né? No budismo já estaria no mundo dos deuses, né? Mas não no Deus no sentido do cristianismo. Não quero entrar na questão religiosa aqui, mas nesse sentido dos deuses, no sentido do Deus cristão. Mas é quase filhos de Zeus, né, os nossos youtubers aí. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. São pessoas de carne e osso que erram, que acertam, mas acabam mostrando isso muito grande para as pessoas e parece que eles acertam sempre. Tomem cuidado. Permita ser humana. Permita ser humano. Assim como eu me permito, às vezes, acertar nos vídeos, errar nos vídeos, e não tem problema. Claro que eu vou sempre buscar excelência, sempre buscar aprender. Assim como você tem que fazer. Mas o erro faz parte. Permita-se ser humano. Essa é a chave de ouro, e isso diminui pra caramba o seu medo de errar. Você não precisa ser perfeita. Brené Brown, né, assistente social americana, escreve vários livros, e o primeiro que fez muito sucesso é A Coragem de Ser Imperfeita, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Pensa nisso. Se você gostou de verdade, chegou até aqui, curte esse vídeo, comenta o que você achou. Espero de verdade que esse vídeo possa ter te ajudado. Um grande abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.